é só o começo. Amado, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje está trazendo para vocês. O tema da mensagem, né? É tempo de recomeçar. Amém? Ao longo da nossa vida, amado, todos nós passamos por vários momentos em que momentos muito difíceis, que parece já ser o fim, sabe? Já não tem mais jeito, já não tem mais solução. E é nesses momentos difíceis que Deus nos traz a oportunidade de recomeçar. Muitas das vezes o que parece ser o fim se torna apenas um início de uma nova história. E eu tenho certeza, se eu perguntar a qualquer um aqui, você já passou por um momento difícil, todo mundo vai falar que sim. E aí, você achou que era o fim? Deu certo? Às vezes Deus te colocou num patamar maior que você não imaginava. Foi necessário. As oportunidades vão surgir para todos, mas só irá recomeçar novamente aqueles que tiverem disposto a enfrentar as adversidades. Amém? E aí eu procurei e falei assim, olha, o que significa recomeçar? O significado da palavra recomeçar é começar de novo a fazer algo que se interrompeu, retomar, tornar a produzir. E é para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para dizer que ainda não é o fim, para dizer para você que hoje é noite de recomeço, hoje é noite de você começar a fazer de novo algo que você interrompeu. Hoje é noite de você retomar para o seu ministério, de você desenterrar os talentos que foram enterrados, mediante alguma situação que você passou. Hoje Deus está falando com você, hoje é noite de você tornar a produzir. E os frutos que vocês vão produzir são frutos que vão permanecer, porque vocês estão enraizados na videira, que é Jesus. Amém? E nós vamos aprender com o recomeço hoje, com uma nação que teve que recomeçar várias vezes. Não porque foi a vontade de Deus que eles recomeçassem várias vezes, mas eles tiveram que recomeçar justamente porque eles estavam andando contrário à vontade de Deus. Deus deu nome a essa nação. Deus fez essa nação ser conhecida diante de toda a terra. Deus deu livramento, Deus trouxe provisão, Deus trouxe libertação e Deus dava direcionamento. Porque quando Deus faz algo, Ele faz por inteiro. Ele começa, Ele te dá um novo recomeço, uma nova aliança. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Deus te dá um novo recomeço. Mas mesmo com tudo isso que Deus fez, o povo ainda se corrompeu. E com o caminhar, né? Mesmo assim Deus não abria a mão deles. E às vezes Deus tem feito as mesmas coisas para mim e para você. Deus tem te dado livramento, Deus tem te dado provisão, Deus tem te dado libertação, Deus tem te dado direcionamento. Você começa a caminhar até por um período certinho, mas daqui a pouco você cai. Mas a Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas quando você reconhece, eu olho para Deus, eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há. E assim como Ele não abria mão daquele povo, Ele também não abre mão de nenhum de nós. Porque só se sabe o valor de algo quem pagou o preço. E como já foi dito aqui, Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você, amado. Sabe o que é que Pedro fala? Não sabeis vós que vocês não foram comprados nem por ouro e nem prata, mas foi com precioso sangue do Cordeiro. Jesus, Ele não morreu para te dar um bom carro, Jesus não morreu para te dar uma boa casa, Jesus não morreu para te dar um bom trabalho, um bom salário. Jesus morreu para te levar para o céu, para te salvar, levar para o céu, para te purificar de todo o pecado e te dar a vida eterna. O que Ele fez é além, sabe por que essas coisas são boas, mas é passageira. Deus morreu para te dar algo que é eterno. E amados, quando Ele estava ali naquela cruz ali, passou todas as coisas, sem ser culpado de nada, mas por amor a mim e para você, Ele pagou um alto preço. E ali Ele crucificado, prestes a se entregar, Ele falou, olha, está consumado. Ou seja, o preço foi pago. O que a gente merecia?
a morte. Romanos 3, 23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço e fez um sacrifício, parou, não, aqui ó, agora aqui é ponto final, agora vou colocar uma vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está escrito em João 10, 10, o ladrão me ensinou a roubar, matar e destruir. Aí Jesus vem, coloca uma vírgula de novo e fala assim: não, mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E tudo isso é mediante o quê? A graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Ele fez. Você é bom, porque a nossa fé em Deus, ela tem que produzir boas obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Então quando Deus habita em mim e habita em você, automaticamente há uma mudança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que roubava, agora antes trabalha para alcançar o seu dinheiro. E se a pessoa falar que está em Cristo, mas continua fazendo as coisas erradas, ela nunca conheceu Jesus, porque um evangelho sem renúncia não é o evangelho de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, viu? E me siga. Você quer? Existem 2 chamados de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele te aceita do jeito que você está, mas para fazer aquilo que Ele fez, as obras que Ele fez e fazer maiores ainda, você tem que andar como Ele andou. Tome a sua cruz e me siga. E ali naquela cruz ali, em João 3, no versículo 17, fala assim: pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele fez isso com objetivo. Ele pagou o alto preço, pagou tudo, com esse objetivo, com essa finalidade de gerar salvação. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: que Ele morreu por nós, isso é um fato. E a pergunta que eu quero te fazer é: e você? Você está disposto a viver por Ele? Você tem feito esse sacrifício valer a pena ou tem sido em vão na sua vida? Porque para valer a pena, você tem que andar em obediência. Independente da sua resposta, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que existem várias áreas na sua vida que é necessário recomeçar. Mas dessa vez eu profetizo em nome de Jesus que você vai recomeçar de uma forma diferente. Vai ser diferente, sabe por quê? Porque não vai depender de você, mas você vai viver na dependência dEle. Vai ser diferente porque Ele irá direcionar e você será obediente àquilo que Ele te mandar fazer. Em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia, amado, em Isaías 43, no versículo 18 e 19, está escrito assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, amados? Então a nação que eu estava falando para vocês é a nação de Israel. Ela foi escolhida e separada por Deus e recebeu a missão de levar, de anunciar as boas novas a toda a terra. Através de Israel, os povos e nações conheceriam os feitos de Deus e saberiam que existia só um Deus. Porque naquela época, assim como os dias atuais, muitas pessoas adoravam a outros deuses, até criados mesmo por mãos humanas. Então Deus falou: não, vou separar um povo que eu vou cuidar dele e vou fazer com que as outras nações sejam conhecidas, me façam conhecido, né, através do povo de Israel. E assim como nos nossos dias atuais, as pessoas também adoravam e acreditavam em outros deuses.
né? Por exemplo, alguns deuses lá naquela época, a Iemanjá, eles criam no Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus lua e tal, vários deuses. Tanto é que cada praga daquela que Deus lançou no Egito foi para lançar por terra um Deus que eles criam. Deus estava mostrando aqui, eu sou superior a esse, a esse, a esse. Tem mais algum aí para me jogar por terra? Porque há um só Deus, um só Senhor, que é Ele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Deus, com a sua misericórdia, porque Ele não leva em conta o tempo de ignorância da gente. Então Deus usa Israel, fala assim, eu vou separar um povo, e esse povo vai levar a verdade, e essa verdade vai trazer a libertação aos outros povos. A misericórdia e o amor, né, Deus separou Israel para levar a eles. E a primeira coisa que Deus fez com Israel foi libertar eles do cativeiro. Porque a escravidão é algo que nos limita e nos impede de ir adiante. Então Deus vai e liberta o povo ali do Egito. Deus tira eles da condição de escravo e coloca eles agora na posição de filho. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês de aprendizado através dessa palavra é: a primeira coisa que Deus quer fazer hoje na sua vida é arrancar da sua vida tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te impede de romper. E talvez o que tem te paralisado seja o medo. Qual medo, Mar? O medo do que os outros vão pensar ao meu respeito, se eu aceitar Jesus. O medo de começar e não conseguir terminar. O medo do novo, de viver algo novo, qual nunca, como é que eu vou fazer? O medo de não ser aceito pela família, pelos amigos, no local de trabalho, de perder um trabalho. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Talvez o que tem impedido você também, tem travado a sua vida, é um relacionamento fora da vontade de Deus e fora do tempo de Deus, talvez até da vontade dele, mas não é o tempo. E isso tem impedido você de romper. Talvez seja um vício, droga, bebida, pornografia, a mentira, imoralidade sexual, prostituição, a ganância, o ódio. Tudo isso impede da gente de romper, impede que as minhas orações sejam ouvidas por Deus. Mas Deus te trouxe aqui hoje para tirar você da posição de escravo, te colocar na posição de filho, para que você se torne um libertador, em nome de Jesus. Deus queria curar isso no povo de Israel, porque não tem como você levar a cura se você ainda está ferido. Não tem como você levar a libertação se você ainda não foi liberto, porque não tem como você oferecer algo que você ainda não tem. Então Deus separa aquele povo ali e fala com eles: olha, é um período, é um processo, vai ser trabalhoso, mas vai valer a pena, vou tornar vocês uma pedra preciosa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: olha, enquanto você não abrir mão do velho, você não irá receber o novo de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que não se deita vinho novo em odre velho. Enquanto você não abrir mão dos velhos, você não vai receber o novo de Deus. Se eu tiver com esse telefone aqui na mão aqui, Deus quer me dar um outro muito melhor, mas se eu não abrir mão desse, eu não tenho como receber. Deus quer que você abra mão do velho, abra mão do seu passado. Deus colocou os israelitas na posição de filhos. Deus leva ele para o deserto, Deus leva o povo para o deserto, porque lá no deserto não tem como, se você plantar alguma coisa, não vai nascer, não tem água. Deus queria que o povo vivesse na dependência dele, porque eles tinham mentalidade de escravo, e Deus é pai, e só desfruta do cuidado de um pai quem se permite viver na dependência como filho. Tem muitos que reconheceram a Deus como pai, mas não têm vivido na dependência como filho, e não têm desfrutado do melhor de Deus, cara. Só tem procurado a Deus no momento que está tudo difícil, me dá isso, me dá aquilo e tal, faz isso. Oh, Deus, faz isso para mim, faz aquilo. Mas quando Deus te pede para fazer algo, não, agora não. Nunca dá. Quando recebe o que está precisando, some. Sabe? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva na dependência como filho, né? Eu contei um tempo atrás aí, estava
estava vindo do trabalho, estava chovendo muito, estava mais frio, né, um tempo atrás aí. E eu passei no Durval lá, e o Natan já tinha umas blusas lá dele que já tinha acabado, umas blusas. Falei, nó, o Natan tá precisando de uma blusa de frio. Fui lá, desci lá, fui lá e comprei. Ele não me pediu nada, mas eu vi que ele estava precisando. Já fui lá, antes dele de ter aquela necessidade, já supri aquela necessidade dele. Lá em Salmo 139, versículo 3 e 4, fala assim: eu conheço o seu levantar e o seu deitar, e antes que saia uma só palavra da sua boca, eis que o Senhor tudo conhece. No versículo 16 fala assim, que desde o ventre da sua mãe eu já te contemplava e ia escrevendo os seus dias, antes de você ser formado. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, antes que você abra a boca. E se tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer é bom, o que é que impede você de servir a Deus, amado? Ele quer que você viva na dependência. Deus levou o povo para o deserto. Acredito que lá os faraós, outras pessoas devem ter pensado assim: aquilo ali pode deixar, em pouco tempo vai morrer. Aquilo ali, meu filho, no deserto, de dia é um calor bravo. Vocês não morrer de dia no calor, à noite no frio, eles vão morrer tudo, de hipotermia. E sem falar no meio do caminho que vem essa tempestade também, já derruba meio mundo já. Falando deserto, eu dei até sede aqui agora, peraí. Então, quando o povo deixou lá, Deus levou ele para lá, para o deserto. No deserto não faltou o alimento. No deserto a água brochava até da rocha. Tem um povo lá que reclamou da água lá do rio, estava mais e falou assim: então toma água doce aí, vocês querem mais? Não, está faltando carne, manda codorniz, sem dó nesse trem aí. Não guarda para amanhã não, que amanhã eu mando outros. Como é hoje. Se guardar, estraga. Os sapatos e as roupas não se envelheciam. Durante o dia tinha muito sol, Deus colocou uma nuvem. Durante a noite estava muito frio, Deus colocou uma coluna de fogo para aquecer aquele povo ali. Colocou também Moisés. Falava com Moisés, Moisés dava direcionamento. Nós vamos por aqui, nós vamos fazer isso. Deu os 10 mandamentos para eles, vocês têm que andar dessa forma. Através de Moisés, o povo, né, Deus deu direcionamento, o povo estava indo bem. Ganhou várias batalhas e foi rompendo, cara. Foi rompendo e tal, até estava indo tudo muito bem. O povo, ele estava vivendo coisas novas a qual eles nunca tinham vivido antes. E isso que Deus quer fazer para nós. Em Efésios 3:20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Quando eu ando em obediência, às vezes eu peço algo a Deus, Ele vai te não, meu filho, isso aí que você está pedindo é bom, mas eu vou te dar algo muito melhor. Ele vai além, Ele faz infinitamente mais. E assim foi, até que chegou um ponto, amado, que o povo começou a murmurar. Teve a murmuração, começou a se rebelar contra a liderança, e o povo começou a olhar para trás, a lembrar das cebolas lá do Egito. Começou a idolatria no meio do povo, começou a prestar culto a outros deuses, e Deus cuidando, guardando todos os dias. E com isso o propósito de Deus estava sendo perdido. Ao invés do povo avançar, eles estavam retrocedendo novamente. E quantas vezes nós também não agimos dessa forma? A gente já começa a avançar em algumas áreas, começamos a viver o novo de Deus, e no meio do caminho acontece algo que nos paralisa. Não tem mais jeito não. Ô Marcão, não conta comigo mais no louvor não, porque não, depois disso aí, velho, não dá certo não. Não, agora eu não vou mais participar da atmosfera não, não vou. A primeira coisa que a pessoa faz mediante a dificuldade, em vez de abrir mão daquilo que tem paralisado, é que abrir mão das coisas de Deus. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. E com isso, quando isso nos paralisa, a gente acaba esquecendo o real propósito, e nos esquecemos do porquê que o Senhor realmente nos chamou. Então, amado, independente da situação que vier sobre a sua vida, não se esqueça do propósito, não se esqueça porquê que Deus te chamou, porque existem várias vidas que serão alcançadas através da sua perseverança, da sua fidelidade. O povo começou a murmurar por algumas coisas no deserto, coisas que eles achavam que estavam demorando tempo demais para se cumprir.
focaram mais no sofrimento. Eles focaram mais no sofrimento e nas coisas que não estavam saindo como eles imaginavam, e se esqueceram das coisas boas que o Senhor tinha feito. E o segundo ponto aqui que eu quero frisar aqui para você recomeçar da maneira correta, reclame menos, agradeça mais e seja obediente. Amém? Reclame menos. Reclamar, depois vocês procuram saber, é clamar para que aconteça novamente. Clamar 2 vezes. Então, quando você reclama, vai acontecer de novo. Agradeça, porque a Bíblia fala que em tudo a gente tem que dar graça, porque essa é a vontade do nosso Pai. E seja obediente, porque a obediência é que vai gerar bênção na sua vida. Amém? Para de focar no sofrimento, para de focar nos prejuízos, naquilo que deu errado. Para de chorar por aquilo que se foi e começa a se alegrar por aquilo que ainda está por vir. Porque a Bíblia fala o seguinte: olha, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se aquilo que você está trazendo, lembrando, está te paralisando, esquece. Por isso que Deus falou com o povo: esqueça o que se foi. Esquece. Ah, mas deu errado. Esquece. Vamos focar naquilo que vai dar certo agora. Estava demorando mais do que esperado, porque eles estavam desobedecendo e murmurando. Talvez tem muita coisa na sua vida que você ainda não desfrutou por causa da sua desobediência. Aí você fala assim: mas desobediência a quê? Desobediência a Deus, desobediência aos seus pais, a desobediência à sua liderança, a desobediência aos seus pastores e discipuladores, a desobediência aos governadores que Deus estabeleceu, às autoridades superiores. E aí você tem desobedecido, e isso tem feito que você venha retroceder. Isso, vou fazer uma pergunta para vocês aqui: quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão. Quem tem promessa de Deus, amém? Todos nós temos promessa de Deus, mas só vai desfrutar da promessa quem cumpre princípios. Não tem como você desfrutar da promessa se você está quebrando princípios. O povo, e um exemplo disso é ele. O povo no deserto, ele estava desfrutando, sabe de quê, amado? Da graça e da misericórdia. O que é graça? Favor imerecido. Misericórdia é Deus não me castigar da forma que eu mereço, não me dar aquilo que eu realmente mereço. Então Deus estava ali com a graça e com a misericórdia. Mas a promessa, só desfrutou da promessa quem cumpriu os princípios. Tanto é que foi só Josué e Caleb e os filhos deles que desfrutaram, entraram ali na terra. Muitos deles morreram no deserto. A graça e a misericórdia de Deus é como se Deus está falando assim com você: ó, hoje eu vou te dar mais uma oportunidade. Aquilo que deu errado ontem, hoje vai dar certo. Mas não depende só de eu querer, depende de você também, das suas atitudes e das suas escolhas. Não tem como colher algo diferente se você está sempre fazendo a mesma coisa. Você está sempre ali em desobediência, em rebeldia, reclamando, murmurando, nunca lembra de agradecer, e está querendo colher bênção, está querendo colher vitória, está querendo colher só coisas boas, mas você só vai colher aquilo que você semeia. Então, começa a partir de hoje a plantar algo novo, algo diferente, e eu tenho certeza que a sua colheita também ela será diferente. Amém, amados? E é recomeçando da forma correta que você irá desfrutar das promessas. Deus quer que você desfrute da graça e da misericórdia, mas Deus também quer que você desfrute da promessa dele. O povo não estava, muitos deles não desfrutou da promessa por causa de rebeldia, mas Deus quer te dar a bênção por completa. Deus quer que você desfrute na plenitude de tudo aquilo que Ele tem para você. Então decida a partir de hoje a cumprir princípios. A Bíblia fala aqui em Mateus 24 que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Ele vai receber a coroa da vida. Mas não é perseverar de qualquer maneira, porque tem gente que entra ano e sai ano, pessoas que perseveram praticando a maldade. A pessoa não muda, a pessoa só quer fazer o mal, o mal, o mal. E Deus quer que você persevere na obediência, na santidade, na fidelidade e nos caminhos deles. E assim você também vai desfrutar da promessa. Israel foi escolhido por Deus para cumprir o ID, e mesmo assim desobedeceu e foi rebelde. E uma grande parte se corrompeu no meio do caminho.
mas o Senhor nunca abriu mão deles. Tem muita gente, amados, que começou bem e acabou mal. Tem muita gente que começou mal e terminou bem. Eu não sei como está a sua caminhada hoje, mas eu sei que Deus quer que você termine com excelência lá no final, independente do seu momento agora. Se está ruim, melhore. Se está bom, continue fazendo o que é bom, para que você possa terminar lá e ouvir naquele dia assim, ó, vinde benditos meu Pai, possuís, né, o céu por herança, que está preparado antes da fundação do mundo. Então Deus quer que você permaneça. E Israel quebrou várias alianças com Deus, e mesmo assim, amados, Deus trouxe um alerta para eles. Agora nessa parte que a gente leu aqui, eles estavam novamente escravizados. Mas antes deles serem escravizados, Deus trouxe um alerta, usou profetas para alertar, porque Deus nunca traz o juízo sem antes trazer o alerta. Deus nunca traz a correção sem antes te dar uma oportunidade de mudar. E hoje Ele te trouxe aqui para isso, falando, olha, é tempo de recomeçar, é tempo de viver algo novo. E aí o povo foi indo se corrompendo, rejeitou os profetas, mataram alguns profetas, e acabou que Deus permitiu que Babilônia levasse eles novamente fossem novamente escravos. Mas aí Deus, durante o cativeiro, enviou outros profetas para consolar o povo e mostrar que ainda era com eles. Isaías foi um desses profetas, para mostrar para eles, ó, vocês estão aqui, vocês estão sendo tratados, isso aqui é consequência da desobediência, mas eu não abro mão de vocês, eu não deixei de amar vocês. Talvez você está passando por um momento difícil, Deus tratando com você, e a maioria dos nossos sofrimentos são provocados mediante as nossas escolhas erradas. Então aceite a correção de Deus, porque se você aceitar a correção de Deus, Hebreus fala que assim Ele vai te tratar como filho, porque Deus, assim como um pai corrige ao filho quem ama, assim também é Deus conosco. Então aceite a correção. Eu passei por um momento difícil aí, veio várias consequências mediante uma escolha errada que eu tinha, mas eu tinha consciência que aquilo era consequência da minha escolha. Então eu pedi, ó Deus, me dá, pela sua graça, sua misericórdia, me dá sabedoria e condições de vencer esse momento. Nunca reclamei. Então aceite e entenda, tenha maturidade. Fala assim, não, estou passando isso aqui porque eu plantei aquilo ali, eu que estou errado. Aceite a correção, e essa fase vai passar. Deus enviou antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. Deus continuou enviando profetas para continuar dando direcionamento e um destino àquela nação. E mesmo assim a maior parte dele continuava desanimado e olhando para trás. E aí Deus vai e fala esse versículo agora, amados, né? No versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? O povo estava todo desmotivado. O povo estava tão focado no que deu errado, que estavam impedindo deles viver algo novo, sabe? A sua vida, ela pode ser entendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida se você olhar para frente. Se você ficar olhando para trás direto, você vai ter um buraco ali, você vai bater, você não vai romper. Se for para olhar para trás, olhe, mas só se for para você não repetir o mesmo erro. Porque se toda vez que você olhar para trás, aquilo te fizer cair ou paralisar, esquece, como Deus falou, esqueça o que se foi. As promessas já estão prontas, e Deus está preparando você para recebê-las. O que Deus tem preparado, te prometeu, já está preparado há muito tempo, mas talvez você que ainda não está preparado e não tem estrutura para receber aquilo que Ele já preparou para você. Então não fuja do processo. Quando Deus, ao passar aquilo tudo ali, quando Deus fala, esqueça o que se foi, Deus está falando em outra palavra, olha, eu perdoo. Tanto é que no versículo 25 aqui, ó, mais abaixo, fala assim, ó, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados.
Deus tinha motivo para não lidar mais com aquela nação. Mas ele mesmo está falando assim, ó, que eu perdoo os seus pecados, eu apago as suas transgressões por amor a mim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é a fonte do amor. E ele não vai mudar por causa da minha atitude errada ou por causa da sua atitude errada. Ele vai permanecer quem ele é, porque ele não se corrompe. Quando Judas vem, né, atrair Jesus ali, tudo ali, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus fala com ele: ô Judas, você é meu amigo. Jesus não estava sendo falso com ele, não. Jesus estava falando em outras palavras: olha, o que acontece do lado de fora não muda quem eu sou do lado de dentro. E independente disso tudo aqui, eu te considero como amigo. Eu te perdoo, em outras palavras. O que ele estava dizendo era isso. E que a gente venha ter esse coração. Então Deus falou com aquela nação, é isso: olha, esquece do sofrimento, esquece de tudo, esquece dos pecados que vocês cometeram contra mim. Eu estou apagando tudo, eu estou fazendo todas as coisas, vocês não estão vendo? Vocês estão focados tanto no seu passado, de sofrimento, de dor, que isso está impedindo eu estou colocando coisa nova diariamente que vocês não estão vendo. E cada dia que Deus nos dá é um presente, é uma oportunidade de recomeçar. Talvez no dia de hoje você fez algo de errado, ou talvez não. Mas se você fez, Deus está te falando com você: recomece. Recomece, amanhã é um novo dia. Recomece de uma forma diferente. Nós estamos iniciando um novo ano. Aqui a gente ora, tem os projetos, tem os sonhos, mas se você não mudar as suas atitudes, nada vai mudar. Pode até piorar, viu, amado? Pode até piorar, porque um abismo chama outro abismo. Hoje é noite de recomeço. E eu não sei em qual área da sua vida você precisa recomeçar. O que eu sei é que o Deus dos recomeços, Ele está aqui hoje, disposto a te ajudar e a te direcionar e dizer para você: você não está só. E o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. É arrepender dos seus pecados, porque aquele que arrepende desse, ele alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as transgressões, ele não vai prosperar, ele não vai ir adiante. Então decida a partir de hoje obedecer a Deus, sabe? Deuteronômio capítulo 28 fala que se eu for obediente ao Senhor, guardando os mandamentos, os estatutos e andar conforme a palavra dele, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre mim e me alcançarão. Eu serei abençoado na entrada e na saída, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Talvez você tenha corrido atrás das bênçãos, e Deus fala com você que só uma coisa é necessária: obediência. Desde o início até o fim, você pode ler a Bíblia, que todo momento que Deus vai pedir é obediência, fidelidade. Porque o Deuteronômio capítulo 29 fala das maldições, que é a consequência da desobediência. E Deus hoje, lá em Deuteronômio também ele fala: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tudo te corra bem. Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu queria, convidar o Ministério de Louvor e convidar você a ficar sobre os seus pés, sabe? E se essa palavra ela falou com você e você quer uma mudança de vida, eu queria te convidar aqui à frente aqui. E quando eu falo de vir aqui à frente, não, é uma oportunidade. Eu estou te dando uma oportunidade, a oportunidade de Deus, de você mudar tudo aquilo que está te impedindo de romper, de você tirar. Sozinho você não vai conseguir, não. João capítulo 15 fala: porque sem mim nada podeis fazer. Mas quando você dá um passo mediante ao Senhor, ali, Ele vai te curando, Ele vai restaurando, Ele vai renovando, Ele vai te libertando, e Ele vai cumprir o que? A salvação, que é o maior e o principal objetivo dele. Nessa noite, nesse momento aqui, eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida, sabe? Como que você tem vivido seus dias? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido de forma que tem agradado ao Senhor, ou você tem vivido de forma
só segundo as suas vontades. Você tem honrado seu pai, sua mãe, seus liderantes, sua liderança, seus patrões. Você tem feito a obra do Senhor com excelência ou não? O que você deixou de fazer, que você fazia para Deus e você parou no meio do caminho por causa de frustração, por causa de fofocas, por causa de palavras que lançaram feridas na sua alma e isso te paralisou? Vai falando para o Senhor, porque hoje é noite de cura. Aleluia. Vai colocando para fora que tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te pede de romper, fala: Senhor, eu estou assim, 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 e eu preciso disso e disso e disso. Vou dar esse momento para você. Fala com Deus nesse momento, amado. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Somente abra sua boca e comece a adorar. Te adorarei. Estás aqui, Santo, santo, operando milagre. Ele está aqui no nosso meio. Te adorarei. Ele está passando aí, amado, Te adorarei. e as suas orações serão respondidas. Estás Mas para isso você aqui, precisa abrir a sua boca e falar. transformando nossas vidas. Se abra com Ele nessa noite, exponha. Te adorarei. Abre o seu coração. Te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei. Aleluia, glória a Deus. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Deixa Ele restaurar seu coração nessa noite, amado. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando. Deixa Ele escrever uma nova história para você nessa noite. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias. Esse é quem Ele é. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21, versículo 4, a partir do 4. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são fiéis e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da árvore da vida. Você herdará tudo isso,
e eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. E é isso que Deus quer fazer, amado. Te curar, te restaurar, te renovar e fazer nova todas as coisas na sua vida. E eu queria fazer um convite nessa noite. Queria saber se tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo. Mas hoje, através dessa palavra, você sentiu o desejo de retornar na casa do Pai. Porque, como eu falei, só desfruta do cuidado de um pai quem se permite viver na dependência como filho. Talvez você sentiu, você está com desejo de voltar, reconciliar. Tem alguém que quer vir aqui à frente aqui para a gente conhecer? A gente está orando por você. Tem alguém que quer reconciliar hoje? Tem alguém que quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Porque é isso que Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tem alguém, amado, que quer aceitar ou não? Se não tem, né? Não. Se não tem, que Deus venha dar outra oportunidade. Vamos orar agradecendo nesse momento por essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te damos graça por tudo, ó Pai, que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda está fazendo em nós e através de nós. Nós te damos graça por esse dia de hoje, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de recomeçar. E eu profetizo nessa noite, ó Pai, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que adentrou, que venha ser uma noite de recomeço, que hoje venha se iniciar um novo ciclo, mas um ciclo de forma diferente, um ciclo de forma de dependência do Senhor nas escolhas, nas atitudes, não somente nos dias de culto, mas que venha ser diariamente. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre cada um que está aqui hoje nessa noite, Pai. Que todo impedimento, que toda barreira, que tudo que não provém do Senhor, nós repreendemos e rejeitamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Toma posse e aplauda o Senhor Jesus nessa noite, amado.